Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, estou aqui de volta para falar sobre as súmulas do TST e eu vou falar hoje com você sobre a súmula 73 do TST, que fala da possibilidade de justa causa mesmo ocorrendo na constância do aviso prévio. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero saber o seguinte, quero saber se você já está inscrito aqui no nosso canal. Se você já estiver inscrito no nosso canal, você sabe que toda semana você recebe conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho. Se você ainda não está inscrito aqui, não perde tempo, não dá mole, se inscreva aqui nesse canal para sempre estar atento às informações e conteúdo de direito do trabalho, sempre voltados para o concurso do TRT e também para quem deseja a prática trabalhista e prova do OAB. Pessoal, olha só, além de você se inscrever no nosso canal, é muito importante que você dê um like nesse vídeo. Se você já achou esse vídeo legal, justa causa, demissão sobre justa causa ou aviso prévio, todos esses pontos, dá um like nesse vídeo e aproveita. Encaminha esse vídeo para sua amiga, porque com certeza a sua amiga ou aquele seu amigo, seu colega vão precisar saber esse assunto, que esse assunto é uma exceção e é muito importante. Pessoal, como eu estou falando para vocês já há algum tempo, a prova do TRT-RJ é agora em agosto e você precisa conhecer as súmulas do TST. Toda prova que cai direito do trabalho e processo do trabalho é sua obrigação conhecer súmula do TST, porque cai no dia a dia. Os magistrados, os juízes se utilizam das súmulas tanto para decidir nas sentenças, como também nas decisões, nos despachos, nas decisões interlocutórias, nas audiências, eles se utilizam dessas súmulas do TST. E não por outra razão, as bancas examinadoras de concurso público, elas sempre perguntam temas ligados às súmulas do TST. Hoje eu vou conversar aqui sobre uma súmula que eu acho bem peculiar e você precisa ter uma certa atenção. Ela versa sobre justa causa, mesmo na hipótese de já ocorrer o aviso prévio. A súmula 73 ela fala isso. Ela nos dá a seguinte possibilidade. Olha a hipótese que ela nos trouxe. Uma empresa já querendo demitir um funcionário sem justa causa, ele vai já dar o aviso prévio. Você conhece o aviso prévio. Aviso prévio previsto no artigo 487 da CLT. Aviso prévio, você sabe que ou existe o aviso prévio indenizado ou existe o aviso prévio trabalhado. Mas aí, olha o que diz a súmula. Mesmo na vigência do aviso prévio, ou seja, a empresa já deu o aviso prévio para aquele funcionário de que não deseja mais contar com os serviços dele, esse funcionário, ele pratica uma conduta de um nível tão grave que ocasionou a postura da empresa em, de forma imediata, aplicar uma justa causa. Aí você pode me perguntar, Gustavo, como assim? A empresa já ia demitir ele sem justa causa, deu o aviso prévio? Como assim? Ele não pode, a empresa não pode dar justa causa. Pode sim, pode sim. Quer ver uma linha de raciocínio? Vou te dar um exemplo aqui.
Vou te passar um exemplo. Já imaginou, você deve saber, você já está estudando para a prova do TRT, e eu acabei de falar para você, e você conhece, que uma das hipóteses de aviso prévio é o aviso prévio trabalhado. O funcionário vai continuar trabalhando na empresa. Lembra do aviso prévio, 30 dias? Ele vai continuar trabalhando na empresa. O contrato de trabalho, com todos os seus direitos e obrigações, ainda estará vigorando. Já imaginou se no decorrer desse aviso prévio esse funcionário agride a honra ou fisicamente um superior hierárquico dele ou um outro funcionário? Pois é, uma agressão física ou a honra de um colaborador é um dos motivos de aplicação da justa causa. Agora, você lembra quais são as hipóteses de justa causa? As hipóteses de justa causa se encontram no artigo 482 da CLT. E você precisa conhecer essas hipóteses. Primeiro temos aqui ato de improbidade. Você sabe o que é o ato de improbidade? A improbidade é tudo aquilo que o funcionário comete, quando ele comete alguma ilicitude, quando ele rouba a empresa. É uma das hipóteses de aplicação de justa causa. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Já imaginou aquele funcionário que chega lá na empresa e começa a assediar uma funcionária? Ou, por que não, assediar um funcionário? É uma das hipóteses de mau procedimento. Além disso, outra hipótese bem interessante, quando o funcionário ele pratica uma negociação habitual, o funcionário de repente ele trabalha para a empresa e às vezes ele negocia de forma particular com aquela outra empresa. Ele está contrariando os interesses da empresa. Ele é, por exemplo, ele é um funcionário do setor de compras dessa empresa e às vezes ele negocia aquele mesmo produto para uma outra empresa que não tem nada a ver, ou então em benefício dele. É uma negociação habitual. Temos outras possibilidades de aplicação de justa causa também. Olha só, poderá ser demitido por justa causa aquele empregado que sofrer condenação criminal, que já tenha transitado em julgado. Além disso, olha só, outra hipótese clássica de justa causa, eu até diria que provavelmente, se não é a mais repetida, é uma das mais repetidas: aplicação de justa causa por desídia. Desídia nas suas funções. O que é a desídia? É o descuido, é o descuidado que o funcionário, tem com o seu contrato de trabalho. Aquele funcionário que falta com frequência, geralmente a empresa demite por desídia. Sempre lembrando que para que seja configurada a desídia, essa aplicação de justa causa, digamos assim, tem que estar recheada de advertências e suspensões. Isso serve até para uma dica, mas sempre lembrando que essas advertências e suspensões sempre tem que guardar relação ao ato específico e no momento da demissão, aquele ato que culminou a dispensa por justa causa por desídia. Outra hipótese de desídia, porque eu poderia trazer aqui para vocês, é aquele funcionário, até comentei recentemente, que deixa de pagar um tributo e a empresa fica devedora do fisco, devedora da fazenda pública, quer dizer, do poder público.
ele deixa de pagar um fornecedor, já é a segunda vez que ele deixa de pagar esse fornecedor e o fornecedor não entrega o insumo, não entrega o material. Foi descuido, foi descaso, foi falta de atenção. Passível de desídia. Mas como eu disse, não é simples desídia, você não a pessoa errou ali, você vai demitir por desídia, não. Tem que advertir 1, 2, 3, suspensão, a suspensão é a mesma coisa. Primeiro você faz a advertência, depois você faz as suspensões. Tem que ser gradual. A maioria das aplicações de justa causa, elas precisam ser graduais, proporcionais, até que é uma das características de aplicação de pena. Ela precisa ser proporcional ao fato em si. Uma pena grave é apenas para um ato grave. Além da desídia, olha só, embriaguez habitual, aquele funcionário que chega com frequência na empresa de forma habitual, embriagado. Aqui, ó, violação de segredo da empresa. Às vezes ele informa para o prestador de serviço, para o terceiro, alguma informação sigilosa. Além disso, indisciplina e insubordinação também é algo que acontece com certa frequência. Quando aquele funcionário ou ele desrespeita ordem geral, regras gerais a todos os colaboradores, ou quando ele desrespeita uma ordem direta de um superior para ele, estará enquadrado aqui na indisciplina e na insubordinação. Tem funcionário que muitas vezes não quer obedecer o seu superior. Além disso, vamos conversar aqui sobre abandono de emprego. É uma outra hipótese de aplicação de justa causa. E aqui, pessoal, é uma das exceções da súmula 73. Ela nos diz, a súmula 73 nos diz que o funcionário, ainda que na vigência do aviso prévio, ele poderá ser demitido por justa causa, exceto no caso de abandono de emprego. Mas depois eu volto aqui. Além disso, lembrando que eu comentei com vocês ainda há pouco, que uma das mais repetidas hipóteses de aplicação de justa causa, a meu ver, é a desídia. Abandono de emprego é outra das hipóteses muito corriqueiras de aplicação de justa causa. Além dessas, também temos o seguinte, ó, aplicação de justa causa por ato lesivo à honra. Foi o exemplo que eu dei para vocês aqui, ou ato lesivo à honra ou agressão física. Ele pode nem encostar na pessoa, mas ele pode ofender a honra daquele funcionário. Outra hipótese de aplicação da justa causa é quando o funcionário tem a prática de jogo de azar. Também é passível de justa causa, porque isso gera problemas para a empresa. Além disso, pessoal, temos outra possibilidade de justa causa. Essa é um pouco mais recente, tem alguns anos mais para cá, quando o funcionário ele perde a habilitação a qual é inerente à realização da atividade na qual ele atua. Por exemplo, o funcionário trabalha como motorista. Se a CNH dele, se a carteira de habilitação for suspensa, ou se ele perder a CNH, ele não pode mais dirigir. Então a empresa tem todo o direito de aplicar a justa causa nesse caso. Aí, pessoal, vamos voltar aqui à hipótese de abandono de emprego. Foi o que eu disse para vocês, a súmula 73 nos fala o seguinte: mesmo na vigência do aviso prévio, repito, o contrato ainda está ativo. Se o contrato ainda está ativo, seja empregado ou empregador, ainda tem que manter o bom relacionamento, tanto empregado
enquanto o empregador, ainda na vigência do contrato, ainda tem que respeitar direitos e obrigações, nesse caso, há a possibilidade de aplicação de justa causa, mesmo no aviso prévio. Aí, a súmula 183 fala o seguinte: exceto na hipótese de abandono de emprego, e o funcionário vai deixar de receber as verbas indenizatórias. São 2 pontos que eu acho que você precisa ficar atento, ou talvez 3. O primeiro, você já está sabendo que mesmo no aviso prévio, cabe justa causa. Isso aqui, tenho certeza que você já entendeu. O segundo ponto é a exceção. A exceção, ou melhor, vou deixar a exceção por último. Melhor, o segundo ponto que você precisa saber é, nessa hipótese de aplicação de justa causa, a súmula fala, ele vai deixar de receber as verbas rescisórias. Só que, atenção, ele vai deixar de receber as verbas rescisórias de caráter indenizatório, para que nas verbas rescisórias existem verbas de natureza salarial e verbas de natureza indenizatória. Você também já deve ter estudado isso, o que são verbas de natureza salarial e verbas de natureza indenizatória. Verbas salariais são aquelas que decorrem do contrato de trabalho, decorrem do salário, tudo que tem natureza salarial. Entendeu? E verbas indenizatórias, eu posso dar aqui para vocês 2 exemplos de verbas indenizatórias. É tudo aquilo que não vem do salário. Por exemplo, gratificação vem do salário, comissão vem do salário, quebra de caixa vem do salário. Agora, multa de 40% do FGTS não é salarial. Multa de 40% do FGTS tem natureza indenizatória. E outra hipótese de verba de natureza indenizatória é o que, pessoal? O aviso prévio. O aviso prévio também tem natureza indenizatória. Então, nessas verbas rescisórias, ele não vai receber verbas de natureza indenizatória. Ah, mas tem outro, sempre tem uma pessoa que ainda me questiona. Ah, tá, Gustavo, mas você deu o exemplo aqui que o funcionário estava no aviso prévio trabalhado, então o aviso prévio dele não é indenizado, então tem nada a ver. Tá, tudo bem. Vamos dar um exemplo aqui de aviso prévio indenizado. Funcionário chegou hoje na empresa, o chefe dele falou assim: pô, infelizmente você está demitido, pode ir lá para o RH. Se naquela hora ele der um soco na cara do chefe dele, ou se no meio do caminho ele agredir alguém, ou ele fizer uma outra besteira, mesmo que seja daqui para o RH, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Vamos abrir a mente, porque quando o legislador fala, ele não fala por acaso. Ele abre opções, e a súmula aqui está falando isso. Os ministros do TST colocaram isso não à toa. Então, veja que existem possibilidades. E é o que eu falo. Sempre falo isso. Se chegou isso no TST, é porque os ministros do TST já viram tanto isso, que eles já ficaram de saco cheio e fizeram uma súmula. Então não venha me dizer, ah, mas isso aí raramente acontece. Não, cara, se
súmula do TST, quando um assunto ele chega a ser súmula do TST, é porque já está tão batido que os ministros do TST falam assim, gente, olha só, a gente não pode mais perder tempo com isso, a gente já teve 2.000 decisões referentes a esse assunto, 500 decisões ou 1.000 decisões referentes a esse assunto, a gente não pode mais perder tempo falando sobre isso, vamos sumular esse negócio aqui. Então, se já tem súmula, é porque já falou muito sobre isso. Percebeu? Então, não recebe verba indenizatória nessa justa causa no aviso prévio. E essa possibilidade da súmula 73 de aplicação de justa causa no aviso prévio também não se aplica ao abandono de emprego. Fica atento, isso aqui é uma exceção da exceção, não se aplica isso no abandono de emprego. Então, fica atento, porque isso pode ser matéria que caia na tua prova. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço. E até a próxima.